Muito bom dia, 26 de outubro, então nessa terça-feira, mercado agora são 10 para 7 da manhã, os mercados mundiais estão em alta, Estados Unidos com os índices futuros e Europa também operando em alta. Commodities, gás natural, gasolina, o preço da gasolina que também é um índice negociado, como eu já falei aqui, e o minério, todos negociados lá fora, fora do Brasil, estão subindo. O resto, hoje, estão dando um respiro dessas commodities. Por exemplo, petróleo caindo um pouquinho, carvão caindo um pouco, ferro, madeira para construção. Então, todas um mix disso, mas no geral, o que a gente vê não é nenhuma alta forte, nem nenhuma queda. E as commodities, elas naturalmente influenciam não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo também, tá? Hoje nos Estados Unidos tem índice de preços de imóveis e vendas de casas, tá? São dados importantes porque a parte de casas, principalmente, ela compõe um importante componente da inflação americana e vai sair ao longo do dia. Indo um pouquinho para a Europa, na Espanha, saiu o índice de preços ao produtor. É aquilo quanto que o produtor ganha para vender o seu produto, né? Quanto que o consumidor paga ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva. Foi 23,6%. Lembrando que no mês passado tinha vindo 18%, em fevereiro desse ano estava 0,2%. Foi a máxima em 44 anos. Falei também da Alemanha, da Inglaterra, que estão com índice de preço ao produtor bastante alto, que eu falei já ao longo dos últimos dias, tá? A Alemanha agora, a Bolsa da Alemanha, que é a principal economia da Europa, máxima em 6 semanas, com resultados positivos que vieram saindo. Um deles, por exemplo, foi do UBS, o banco UBS, que saiu um resultado 9% melhor do que o esperado no Q3, ou seja, no terceiro trimestre, e as bolsas estão respirando com esses dados, tá? Bom, Singapura, olha só que interessante, um país que é considerado um dos países mais livres para fazer negócios do mundo, ele teve a produção industrial hoje que caiu em 3,4%, tá? Por quê? Justamente porque passaram por novas restrições nos últimos poucos tempos. Não tem nada a ver com ser livre, pelo contrário. Quanto mais livre, mais facilidade de você crescer tem. Veja os países, muitos países nórdicos que têm facilidade de abertura de empresa e fazer negócios, eles tendem a crescer e sentir muito menos, porque a liberdade é muito maior. Mas Singapura passou agora anualmente de novo, caiu 3,4%, bastante abaixo do que esperado, mas claro, ainda passando por momentos críticos das últimas semanas, como a gente viu sobre a Ásia, tá? Falando ainda da China, uma nova empresa deu calote em 250 milhões de dólares em títulos da sua dívida que deveriam ser pagos em dólares para detentores desses bônus, assim como tinha acontecido com a Evergrande. Ela deu agora, chama Modern Land, e ela, enfim, aí o mercado da China agora caiu e botou em xeque novamente a recuperação do setor imobiliário chinês, que ao que se estima representa mais ou menos 30% do PIB daquele país. Portanto, a situação ainda é complicada, tá? E no Brasil ontem as bolsas recuperaram depois de cair 7% na semana passada. Dólar caiu até na expectativa da decisão do Copom, ou seja, da decisão de juros dessa semana, de quarta-feira amanhã, que deve subir. Não se sabe se 1,25 ou até 1,5, que eu duvido muito. Mas hoje tem dados de IPCA 15 que sai agora pela manhã, tá bom? Assim que sair, eu vou colocando aqui. E ontem, algo interessante. Alguns anos atrás, eu vinha falando e sigo falando, olha, a Petrobras, a gente vai ver ainda essa empresa privatizada. E o governo ontem começou estudos, ou pelo menos foi veiculado, que saíram estudos do governo para privatização, de venderem ações, em bolsa as ações do governo. Ele ainda manteria o Golden Share, aquela participação em que o governo pode ter uma decisão final, pode indicar um presidente, mas ele passaria a não ser mais majoritário. O que aconteceu com as ações? Obviamente, os preços explodiram. Porque um motivo ruim não pode ser. O que a gente não pode é trocar um monopólio estatal como é no Brasil para um monopólio privado. Aí vai acabar dando na mesma. O que a gente precisa é livre concorrência, como nos Estados Unidos. Você tem várias empresas de petróleo, várias empresas de refino, várias empresas de transporte. Quem se beneficia disso? Consumidor com preços menores e serviços melhores. Isso é estudo básico, né, de qualquer coisa que a gente tem. A padaria, se tem duas na frente da nossa casa, a gente acaba indo sempre na melhor, isso é natural. Então, essas notícias foram vinculadas que há começos de estudos. Alguns anos atrás eu falava isso, que a gente vai ver a Petrobras privatizada, e sempre me chamaram de louco. Eu acho que há 200 anos atrás, se a gente falasse
que a gente estaria vivendo num mundo como o de hoje, ninguém acreditaria, ou numa democracia como a de hoje, ninguém acreditaria, mas os paradigmas vão mudando e, na minha opinião, a gente vai ao longo do tempo perceber o quão ineficiente é a gente ter uma gestão pública e interferindo em nossa vida, principalmente na empresa. Nos últimos anos foi vendida aquela narrativa de petróleo é nosso, esse monte de desculpa a palavra, baboseira que foi colocado na nossa cabeça, e quem paga mais por isso somos nós, com o monopólio estatal de uma empresa pública. Então é natural esse processo de privatização que, segundo o Paulo Guedes, tem que vir e virar depois também dos Correios, o que é uma ótima notícia. Então temos muito bons pontos aí para serem comemorados em cima disso. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.